Como é bom nós estarmos juntos na presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Senhor e para estudar a Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia, que chega até você, que tem feito a diferença na nossa vida. Porque nós temos alimentado a nossa alma, a nossa vida espiritual com o estudo bíblico, com a Palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra, também o seu caderno de estudos, ou o seu tablet, computador, onde você anota, para que nós possamos dar mais um passo no nosso estudo do livro do Êxodo. O texto que nós iremos estudar está em Êxodo 12, versículos de 33 a 42. Êxodo capítulo 12, versículos de 33 a 42. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Os egípcios pressionavam o povo, urgindo sua saída de sua terra, pois diziam, vamos morrer todos. Por isso o povo teve de levar a massa do pão antes de fermentar, carregando aos ombros as amassadeiras envolvidas nos mantos. Os israelitas tinham feito o que Moisés lhes havia dito e pediram aos egípcios objetos de ouro, de prata e roupas. O Senhor os fez conquistar as boas graças dos egípcios, que lhes deram o que eles pediram. Assim, expoliaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, muita outra gente subiu com eles, assim como um numerosíssimo rebanho de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito, assaram pães sem fermento, pois a massa não pudera fermentar, já que foram expulsos do Egito, e não puderam esperar nem preparar provisões. A permanência dos israelitas no Egito foi de 430 anos. Foi no mesmo dia em que se completaram 430 anos que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa mesma noite do Senhor deve ser observada por todos os israelitas, por todas as gerações. Chegou o grande dia, o dia da saída desse povo do Egito. Então aqui, como está nos 70, na Septuaginta, conta-se 430 anos do povo no Egito. Penso eu que 30 desses anos eles foram como convidados, né? Lembrem-se de quando foi José, o administrador do Egito, e veio seu pai, seus irmãos e toda a sua família por convite do faraó e se estabeleceram ali no Egito. Depois, quando houve o crescimento do povo israelita, o faraó se voltou contra eles e começou a escravizá-los, com medo de que eles pudessem tomar todo o Egito para si, numa guerra contra eles. Daí veio a escravidão, que a gente pode dizer de 400 anos de escravidão no Egito. Mas veja só os benefícios dessa saída. O espólio, espoliaram os egípcios. Eles deram para o povo de Israel todo o ouro e prata e tudo o que eles pediram. Ou seja, eles ficaram ali 400 anos como escravos, enriquecendo o Egito. Mas a bênção de Deus se estabeleceu sobre o povo na saída. Eles foram enriquecidos pelos egípcios, com ouro, prata, todos os objetos que eles tinham, eles deram, eles abençoaram o povo de Israel. E o povo sai dali, não é, com esse ouro, essa prata, esses bens e todo o rebanho que possuíam. 600 mil homens. Alguns dizem, isso é exagero, mas não é não. A população de Israel, nesse tempo, contando crianças e mulheres, chegava a 2 milhões. A gente vai ver toda essa realidade quando a gente compara textos com depois a paga dos impostos e tudo aquilo que nós vamos percebendo.
Então, 600 mil homens saíram ali. Possivelmente tinham homens egípcios que casaram com mulheres israelitas, porque fala aqui de outros povos que estavam juntos com eles. Então, é importante a gente perceber exatamente isso. Cuidado de Deus, eles são abençoados. Eles saem prosperando ali do Egito. Depois, a gente percebe a pressa. Realmente nós temos que ter pressa para abandonar o pecado, pressa para fazer a vontade de Deus. Temos que sair rápido daquilo que escraviza a nossa vida, os vícios. Você e eu devemos ter essa pressa em corresponder à vontade de Deus, ao chamado de Deus, ao projeto de Deus para a nossa vida. Nós não podemos demorar na nossa conversão. Não podemos deixar para amanhã. Não deixe para amanhã. Olha, não deu nem tempo do pão fermentar. Não deu tempo para o pão fermentar. Eles tiveram que sair rapidamente, saíram imediatamente. Isso diz de presteza. Isso diz de uma decisão firme, radical, urgente, de nós nos libertarmos daquilo que não nos edifica, não abençoa a nossa vida. Então eles saem apressadamente, abençoados, ricos, né? Cheios daquilo que eles receberam dos egípcios, mas também que eles trabalharam ali com o seu rebanho, com o seu gado, suas ovelhas, com tudo aquilo que eles possuíam. São as riquezas. Nós precisamos entender que, então eles pegaram coisas contaminadas lá dos pagãos egípcios, que estavam sendo oferecidos aos deuses. Santo Agostinho, ao olhar para esse momento específico, ele vai dizer assim: nós temos que saber aproveitar dos bens deste mundo para fazer o bem. Nós devemos aproveitar daquilo que até mesmo está num contexto pagão para, dentro do cristianismo, cristianizar e fazer com que o bem aconteça. Deus não amaldiçoa o dinheiro, não amaldiçoa a riqueza, não. Só que nós temos que usar dos bens passageiros em vista dos bens eternos, para fazer caridade, para construir obras de misericórdia, para fazer aquilo que é devido. Então, eles saem dali com esses bens. Isso simboliza exatamente isso. Nós devemos usar os bens transitórios em vista do bem maior, do bem supremo, que é a eternidade. Mas não nos apegarmos, não nos prendermos a essa realidade, a esses bens. E veja, o texto, ele termina dizendo: essa foi uma noite de vigília do Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Uma noite de vigília, uma noite onde eles foram experimentando ali o agir concreto de Deus que os tirava daquela condição de escravidão. Uma noite de vigília, louvando e bendizendo ao Deus que os libertou, ao Deus que os tirou daquela condição de escravidão. Nós também devemos vigiar, inclusive vigiar para não cairmos em tentação. Isso é muito importante. Jesus disse: orai e vigiai para não cair em tentação. O vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Mas nós também devemos fazer vigília, ir um pouco mais na nossa oração. Nós colocarmos metas, às vezes, de fazer uma vigília, rezar na madrugada, isso tudo faz muito bem para nós. Depois vai dizer aqui: esta é a noite do Senhor, uma vigília para todos os israelitas em todas as suas gerações. Eles vão lembrar, vão fazer memória da sua Páscoa, como nós fazemos memória da nossa Páscoa. Celebramos a vigília pascal, da nova e eterna aliança. Jesus que vence o pecado, Jesus que vence o diabo, Jesus que vence a morte. Então, por isso que nós celebramos a nossa Páscoa. Os israelitas também celebram a Páscoa, a saída do Egito, com pão sem fermento, com ervas amargas para lembrar daquilo que eles viveram, do amargor da escravidão. Nós também devemos celebrar a nossa libertação. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje? A nossa libertação se deu pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele nos trouxe a liberdade interior e a graça da vitória
sobre o diabo, o pecado e a morte. Devemos nos alegrar com tão grande dom e celebrá-lo com intensidade todos os anos. A vigilância e a oração nos preservarão da escravidão do pecado. Por isso, devemos crescer na intimidade com Deus e sermos ágeis na decisão de abandonar o pecado e os vícios. Não podemos deixar para depois a nossa conversão. Esse é o propósito, não deixar para depois a nossa conversão, mas também orar e vigiar com muita decisão. Porque constantemente o mundo, o diabo, as nossas paixões vão querer nos colocar de volta na escravidão do Egito. Mas Deus nos libertou. Nos libertou pelo poder do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Nos libertou pela morte e ressurreição do Senhor. E nós precisamos honrar com a nossa vida e a nossa decisão aquilo que Ele fez por nós. Vamos rezar? Jesus, Tu és a nossa libertação, a nossa liberdade. Obrigado por tudo que fizeste por cada um de nós. Obrigado por venceres o pecado, a morte, o maligno. Obrigado, Senhor, por dar a mim e aos meus irmãos a oportunidade de vivermos livres. E essa liberdade está totalmente vinculada a essa identificação, a essa identidade contigo. Eu quero viver essa experiência cada vez mais intensa, de uma comunhão profunda com o Senhor, mas também, Senhor Deus, de uma vigilância constante para comigo, porque eu continuo tendo em mim, na minha vida, na minha carne, as marcas, as sequelas do pecado original. E eu não posso voltar para a escravidão, eu não posso voltar para o pecado. Que cada dia a minha decisão seja pela conversão. Eu preciso converter-me diariamente e escolher aquilo que abençoa a minha vida e me faz participante dessa vitória. A vitória sobre o maligno, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte que o Senhor conquistou para mim e me faz participante dessa grande dádiva junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Amém. Você e eu somos participantes dessa dádiva. O Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado e nós seremos vencedores se tivermos comunhão com Ele e vigiarmos constantemente. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.